pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo com a Projosi. Aqui você vai aprender e se divertir muito. E hoje nós vamos abordar um tema super interessante. Vamos falar sobre essa sigla aqui. Não conhece? Nunca ouviu falar? Já viu, não sabe o significado? Então é isso que nós vamos esclarecer hoje. O significado de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Infelizmente, as crianças que têm esse transtorno, elas são muito mal interpretadas pela sociedade, pelos professores. Até chegar a um diagnóstico de TDAH, a vida dessa criança é até complicada, né? Porque é uma criança que ela não consegue ficar parada, né? Ela é acelerada e muitas vezes é vista como uma criança birrenta, como uma criança mal educada, e não é nada disso. Esse tipo de transtorno, ele causa uma ansiedade, um inquietamento que foge do controle da criança, do jovem, do adolescente, do adulto. Então, eles precisam ter um acompanhamento com um psicólogo, precisa tomar um medicamento para ajudar a ativar a concentração, né? É uma vida que pode ser normal, mas precisa de cuidados especiais. Então, para isso, nós vamos ter aqui hoje 3 convidados. Vamos ter uma criança, vamos ter a mãe dessa criança e a psicóloga da criança. Então, eu espero que vocês fiquem ligadinhos, não saiam, assista o vídeo até o final. Chegando lá no final, não esqueça de deixar o like, comenta, se não é inscrito, se inscreva. Vamos chamar a vinheta, daqui a pouquinho a gente volta. Oi pessoal, meu nome é Anthony, eu tenho 9 anos, eu tenho TDAH, a mesma coisa que não ter é ter, né? Como eu posso dizer, eu sou um pouquinho hiperativo, eu não consigo ficar muito parado, mas graças à minha psicóloga eu tô me sentindo melhor, é a mesma coisa de não ter. Beijo! Meu nome é Sandra, mãe de Anthony e Rian, tenho 27 anos. Meu filho é portador do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Desde muito pequeno, o Anthony teve muita dificuldade, pois ele sempre foi uma criança muito imperativa, uma criança impaciente, uma criança que não dormia. Tive muitas dificuldades com ele, mas achei que era coisa normal de criança. Até ir para a escola. Na escola, as reclamações só aumentaram. Praticamente todo dia eu recebi uma reclamação que ele não ficava quieto, que ele não parava, que me bagunçava demais. Aquilo foi, com o passar do tempo, começou a um pouco me irritar. Porque não é legal, todo dia uma pessoa falar do seu filho, todo dia uma reclamação diferente. Mas mesmo assim, ele também tinha uma fala um pouco enrolada. Mas como a minha sempre foi, eu achei até que fosse normal. Procurei uma fono, que ela também falou que, na verdade, Anthony ele não tinha uma fala enrolada. Ele falava muito rápido e aí então vinha a dificuldade. Só que ela suspeitava um pouco do TDAH. Só que ela disse que ela não podia confirmar para mim. Só me encaminhando para o neuro, que eu fui atrás do neuro e ele me indicou fazer uns testes com a psicóloga. Fiz os testes, aí teve o diagnóstico, só que só o neuro pode dar o diagnóstico. Foi então que a gente recebeu o diagnóstico de Anthony. Na hora foi um susto. Um susto e um certo alívio, porque foi então que vieram todas as respostas para mim. Mas ele teve que entrar com a medicação, que hoje Anthony toma medicação para ansiedade, ele toma risperidona, ajuda bastante para dormir. A Ritalina, que ela faz um pico bom de umas 4, 5 horas, que ajuda ele na concentração na escola. Anthony é acompanhado por psicopedagoga, psicóloga e neuro. A psicóloga me ajuda muito, pois ela mostra o quanto que ele é especial, me ensina como lidar com ele e me ensina o quanto que elogiar pode ajudar bastante a liberar a dopamina para o cérebro dele e o quanto que esse transtorno ele traz consequências ruins, mas também tem coisas boas nisso. Que esse transtorno ele vai viver com isso para sempre, só que um bom tratamento vai ajudar ele bastante. Eu já aprendo a lidar com essa situação, é uma nova realidade pra gente.
Só que eu não desisto do meu filho, porque o TDAH ele não é preguiça, o TDAH ele não é uma falta de educação, é um transtorno e tem tratamento. Eu sou mãe de TDAH e não desisto do meu filho. O TDAH ele não vem com a manual, vem com a mãe que nunca desiste. Olá, meu nome é Fabrícia, sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em neuropsicologia e déficit de aprendizagem, psicopedagogia e no momento estou me especializando na área de autismo. Fui convidada hoje para falar um pouco para vocês sobre o TDAH. Então, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Diferente do que muitos pensam, né? Que o TDAH está ligado a um déficit de aprendizagem, mas não é. É um transtorno ligado ao neurodesenvolvimento. A pessoa que ela tem um TDAH, o cérebro dela funciona de forma diferenciada, pois o sistema nervoso central tem uma alteração, um comprometimento. Mas muitas vezes a gente pensa, e essa é a inteligência? Quem tem TDAH, ele atrapalha, influencia na inteligência da criança? Não, por isso que ele não é um déficit, um transtorno do aprendizado. A inteligência da criança, ela fica conservada, intacta, né? Mas a criança, ela compromete no jeito como ela faz, pois compromete as funções executivas, o controle inibitório, a gente vê um comprometimento na atenção, principalmente na atenção sustentada, né? E a criança, ela tem uma tendência a postergar o prazer, a satisfação, a recompensa. Mas o que é isso? Então, é uma área que mais vai trazer impacto na vida dessa criança quanto adulta, que é justamente essa postergação da recompensa. Ela adia essa recompensa. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a gente vai numa montanha, a gente vai ter que subir essa montanha, gente, para subir, né, para a gente ver o pôr do sol. E a gente sabe que para subir uma montanha, a gente passa por umas dificuldades, né? Então a gente tem que subir ladeira, isso vai dar cansaço. Uma criança, ou um adulto, uma pessoa que tem TDAH, ela vai parar, ela vai desistir, ela não vai pensar numa satisfação a longo prazo, ela vai pensar na satisfação imediata, no cansaço, na dificuldade. A pessoa que não tem TDAH, ela vai pensar no quê? Que ela precisa subir aquela montanha que está sendo difícil, que ela pode descansar, mas ela vai trazer na memória dela aquela imagem que ela espera encontrar quando estiver lá em cima do pôr do sol. E isso vai ter o quê? Vai trabalhar uma satisfação a longo prazo. A criança que tem um TDAH ou adulto, ela não vai conseguir o cognitivo, né? Não vai mandar uma informação lá para a memória de trabalho, a memória operacional, para fazer ela passar por aquilo, para ela ter uma satisfação a longo prazo. Então, por isso, há uma necessidade da gente diagnosticar essa criança com TDAH o mais rápido possível. Já tem pesquisa comprovando que a criança, na primeira infância, quando ela é diagnosticada com TDAH, ela vai ter um resultado melhor, porque nós vamos trabalhar uma reabilitação com essa criança. Junto com a criança, a gente vai orientar aos pais como trabalhar essa criança, para trabalhar, né, para melhorar essas áreas de comprometimento. E como a gente pode saber quais são as áreas, né, de comprometimento dessa criança? Porque cada criança ela tem um perfil.
né? A gente fala assim, cada criança ela tem um perfil, um mapa. Nem todas as crianças que têm TDAH, talvez ela tenha um déficit de atenção, ela só tem a hiperatividade. E a gente só vai descobrir isso numa avaliação neuropsicológica, que cada criança ela é única, ela é diferente, né? E quais são as mudanças de comportamento? O que essa criança que tem TDAH ela apresenta? Ela apresenta uma impulsividade. Essa criança ela está o tempo todo se colocando em perigo, né? Então é uma criança apressada. É uma criança, às vezes, ela conversa demais, ela é muito tagarela, agitada. Ela esquece as coisas muito fácil. Ela não consegue realizar uma atividade com vários comandos dados no mesmo tempo. Um exemplo. Às vezes a gente vira para uma criança que tem TDAH e fala para ela, olha, você vai, toma banho, escova os dentes e apaga a luz. Essa criança já se perdeu. Ela pode escovar os dentes e não tomar banho, ela pode tomar um banho e não apagar a luz, ou simplesmente não fazer nada porque ela não entendeu nada e ela não vai fazer nada. Então, o comando, essa criança, ela desde pequena ela vai apresentar esses sinais. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. É uma criança inquieta, então ela está sempre mexendo as mãos, mexendo os pés, ela não consegue, ela está assistindo televisão, ela está mexendo com outra coisa, ela está balançando, ela não consegue terminar uma tarefa, ela inicia, mas ela não termina, ela não consegue ficar muito tempo concentrada, ela parece não ouvir o que você fala, porque ela está desatenta, né? Ela interrompe muitas vezes o outro porque ela não sabe esperar a sua vez, que está ligado a isso, ao controle inibitório. Ela não consegue esperar, então as coisas dela tem que ser para ontem. Ela é desorganizada, ela não consegue manter um foco. Por quê? Porque ela tem um comprometimento no planejamento. Ela não consegue seguir passos a passo, né? Então, a criança que vai ter um caderno desorganizado, ela vai ter um módulo desorganizado, a mesa dela não consegue ter uma organização. Então, é uma criança que vai ter uma tendência a perder as suas coisas, a objetos no seu dia a dia. Então, a criança que está sempre perdendo um lápis, perdendo uma caneta, não sabe, né? O que você manda, às vezes, pegar uma coisa, ela vem com outro, ela não vem com nada. Então, esse é um sintoma, são sinais de uma criança que tem TDAH. Só que, na maioria das vezes, a gente tem que observar também o comprometimento. Quais são as áreas que estão sendo comprometidas, né? Então, às vezes, essa área pode ser em casa, é observado isso, na escola, tem essa observação dos professores, no adulto, né, no trabalho a gente observa isso, em casa. Então a gente tem que ver também quais áreas, quais lugares que essa criança está sendo prejudicada, certo? Então o TDAH a gente tem que perceber essa criança, e quanto mais cedo a gente buscar ajuda, quanto mais cedo a gente ter um diagnóstico de um TDAH, mais cedo a gente trabalha essa criança, mais cedo a gente trabalha essa família. Por quê? Porque na maioria das vezes a criança que ela tem TDAH, a baixa autoestima dela, ela é baixa, a autoestima acaba sendo baixa. Por quê? Porque ela leva muitos nomes de desorganizado, de desatento, né? De uma criança, às vezes ela é mais fácil, emocional irritado, então a criança que briga mais, né, que não aguenta muita pirraça, então ela vai estar sempre se envolvendo em brigas. Então, quando a gente procura um diagnóstico e a gente trabalha isso, a gente está melhorando a autoestima dessa criança também, e trabalhar uma reabilitação nas áreas que essa criança tem um comprometimento. Porque
Porque muitos pais hoje procuram um diagnóstico, mas eles não trabalham a criança a uma reabilitação. Então, estudos hoje mostram que uma criança, quando ela não é trabalhada, o impacto na vida dela quanto adulto é muito grande. Então, a gente vê um número de divórcio maior, de pessoas que não deram bem, não conseguiam ficar no trabalho. Acidentes de trânsito também é maior, né? A gente vê aí pessoas que têm TDAH e que não é trabalhado na infância, que muitas vezes pede, olha, não dirige, porque ela não consegue, ela tá sempre batendo no carro, ou ela esquece de colocar a gasolina no carro, então tá sempre, né, mais propício a se envolver em um acidente. Então, há necessidade da gente trabalhar essa criança, não só ter um diagnóstico, mas trabalhar uma reabilitação. Quanto mais cedo isso, o impacto na vida adulta ela vai ser bem menor, certo? Espero ter contribuído um pouco aí com vocês. Um beijo. Tema interessante, não é, pessoal? A gente vê que a gente tem muito que aprender e que a inclusão começa a partir do nosso aprendizado e da nossa aceitação acerca dos limites dos outros. Né? Que inclusão não é só incluir na escola, é só incluir na sociedade. Então é importante que a gente aprenda mais sobre esses transtornos, né? Sobre o TDAH, sobre o autismo e outros tipos de transtorno, para que a gente possa também contribuir para o bem-estar dessas crianças, dessas pessoas que possuem qualquer tipo de transtorno ou deficiência. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar aqui já o meu agradecimento a Anthony, que é uma criança surpreendente, um menino super carinhoso, super inteligente. Vamos deixar também o nosso abraço à mãe dele, que é uma mulher guerreira, que está sempre em busca do melhor para o seu filho. E deixar também os agradecimentos à doutora Fabrícia, que se dispôs, né, a vir aqui ensinar um pouquinho sobre o tema a vocês. Então, muito obrigada a vocês três, Anthony, Sandra e doutora Fabrícia. Sintam-se à vontade para quando quiser vir aqui no nosso canal, trazer mais aprendizado para a gente. Nós agradecemos muito, viu? Que Deus abençoe vocês. Então, pessoal, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!